nossa oração. Mestre querido, Maria de Nazaré, amigos espirituais, todos responsáveis por esta reunião, nós agradecemos por estarmos aqui nessa tarde. Agradecemos por tantas coisas que estamos recebendo através do conhecimento da doutrina espírita, através do Evangelho de Jesus. Que cada dia mais nós possamos não só ouvir, não só ter conhecimento, mas termos força de vontade para colocar todos esses ensinamentos em prática em nossas vidas. E sendo assim, certo de cada vez mais ir entendendo o motivo de estarmos neste momento, nesta casa e nesta encarnação, vamos então pedindo aos amigos espirituais que sustente o Guilherme, que fará então a palestra, o resultado dos seus estudos nesta tarde. Então, conosco é Guilherme Frankel, que é um companheiro da casa, que fará então, trará para nós o resultado dos seus estudos. Para ele, então, muita vibração de amor de todos nós. Obrigado por esse carinho todo. Na hora que a gente fala assim, se organiza para uma fala meio de repente, né, a gente realmente precisa da sustentação. Mas deu tempo da gente preparar alguma coisa. Nós ficamos sabendo no sábado que seria necessária a substituição, e como estávamos com a agenda mais ou menos organizada, foi possível. E o assunto que cabe hoje é um assunto extremamente interessante. Porque normalmente nós, quando olhamos os traços da humanidade em nosso planeta, né, nos últimos séculos, nos últimos milênios, nós nos defrontamos com alguns símbolos, alguns signos extremamente vigorosos e que sugerem um certo primor artístico, um certo primor técnico, um conhecimento tecnológico, uma capacidade de reflexão sobre o próprio funcionamento do mundo, que aparentemente não é compatível com informações que nós temos mais recentemente. E é curioso também percebermos que em torno de alguns desses monumentos, de algumas dessas obras, ao pesquisarmos essas populações que lá se encontram, elas mesmas não conseguem dar muitas notícias acerca daqueles momentos históricos que ficaram para trás. Citaria aqui alguns exemplos que acredito sejam importantes para que a gente possa entender melhor. Toda aquela região dos astecas, aquelas pirâmides maravilhosas construídas, os próprios egípcios, e com aquelas centenas de linhas de hieroglifos, né, escritos, que só recentemente conseguimos traduzir. Um conhecimento, uma sabedoria que havia se perdido, né, durante alguns séculos. Quando nós olhamos para as grandes construções, aqueles grandes templos hindus, que devotam algum tipo de pensamento às suas respectivas divindades, quando vemos monumentos espalhados por toda a Europa, naquelas regiões mais ao norte, que muitas vezes funcionam como preciosos e muito precisos equipamentos de observação das estrelas, do espaço, para o acompanhamento das estações do ano, ajudando na previsão dos melhores momentos para as colheitas, para o plantio, para a realização de diversos rituais religiosos. Invariavelmente,
quando olhamos também para escritos antigos, quando vemos referências a povos que sequer conseguimos encontrar registros atualmente e que acabamos elegendo, talvez por uma facilidade de nossa parte, como sendo escritos alegóricos, simbolismos de uma época que traziam alguma informação, ou até mesmo quando observamos estruturas já bastante antigas, ossos, arcadas, de populações no México, por exemplo, com uma estatura consideravelmente superior à população atualmente residente lá, e em verdade superior a todas as estaturas dos povos de que temos registro no planeta Terra. Somos obrigados a refletir que algo vem acontecendo, ou alguns fatos acontecem em nosso planeta, dos quais nós não conseguimos ter um registro preciso, mas que nos sugerem capacidades, inteligências, disponibilidades genéticas, biológicas diferenciadas das que nós vivenciamos hoje. Talvez hoje já consigamos nos aproximar de muitas destas tecnologias, sendo capazes inclusive de explicar algumas destas construções. E com absoluta certeza, já conseguimos desenvolver novos aparelhos, técnicas, conhecimentos e tecnologias que transcendem em muito a precisão daquelas construções e daqueles modelos de construir. E aí, nesse momento, então, talvez se faça necessário nós refletirmos o que terá acontecido nestes locais, com estas populações, que processos humanos, talvez que processos espirituais, tenham transcorrido ao longo dos séculos naquela área para determinar que aquele conhecimento se perca, ou em alguns casos até mesmo que aquelas etnias sejam extintas, deixando apenas traços na história. Um outro cenário interessante de nós percebermos também, de nós refletirmos, é quando olhamos para populações, para civilizações que não foram extintas, mas que passaram por períodos absolutamente obscuros em suas histórias. Vale a pena citarmos talvez um dos maiores impérios que tivemos notícia, o Império Romano, que em seu auge, em seu apogeu, apresentou técnicas, tecnologias, formas de pensar, legislações, cultura, extremamente desenvolvidos, que até hoje nos servem de referências e que foram capazes de sustentar a ampliação sistemática dos territórios e o controle de diversas culturas heterogêneas, mas que em determinado momento de nossa história entra num processo de declínio absolutamente curioso. Declínio este que leva, né, ao desmonte daquele grande império, à perda de muitos dos valores morais que ali eram vigentes, ao desmonte dos cultos religiosos, ou pelo menos à redução da importância daqueles cultos nas regiões. Não que tenham chegado a um estado de selvageria, não que estas regiões não sejam regiões mais desenvolvidas do que muitas outras em nosso planeta, mas talvez, se àquela época tivessem mantido a curva ascendente de desenvolvimento de tecnologias, talvez tivéssemos hoje um eixo econômico, financeiro, militar totalmente diferente do eixo que se estabelece hoje. A tal ponto de que algumas leituras espiritualistas e alguns autores, que eu talvez não me atreva a classificar como espíritas, trazem teorias de que aqueles espíritos, ora encarnados naquela região, vêm transitando ao longo do planeta
ao longo da história pelas localizações do planeta, e que muitos daqueles romanos hoje encontram-se encarnados entre os americanos. Eu, pessoalmente, não gosto muito dessa teoria, porque parece que a gente fica tentando amarrar todas as coisas. Mas é interessante nós levarmos isso para pensarmos, porque como seres encarnados que somos, com a visão muito material, normalmente nós temos a tendência a buscar apenas explicações materiais para os eventos que ocorrem em nosso planeta. E quando olhamos, portanto, para o declínio da civilização romana, para o declínio da civilização grega, para o declínio das civilizações hindus, para a ascensão de algumas outras civilizações, naturalmente, nós ficamos sem conseguir fechar alguns pontos. Quando vemos ossadas de estruturas de seres humanos biologicamente, aparentemente mais fortes do que todos os outros, sendo extintos sem uma explicação plausível, faz com que nós mergulhemos intensamente nas reflexões materiais e muitas vezes deixamos de considerar as possibilidades espirituais. A codificação espírita, ela nos traz alguns pontos importantes e nós vamos procurar somar estes pontos, estas visões, para que possamos ter um olhar mais abrangente sobre essa dimensão que se chama progresso. Porque, inequivocamente, nosso planeta tem progredido. Embora tenhamos questionamentos sobre posicionamentos morais em determinados lugares, talvez no planeta inteiro, mas, inequivocamente, a quantidade de conhecimentos e tecnologias vem nos dando uma condição de conforto, uma ampliação de condições de vida tamanha, que nós mais do que dobramos a expectativa de vida nos últimos 3 séculos. Nós ampliamos a condição de abrigar as nossas populações de forma segura, de forma tão intensa, que pequenas cidades hoje abrigam muito mais do que grandes cidades de 2000 anos atrás. Nossos grandes centros são lar para milhões de pessoas que trazem novos desafios para a civilização. Pessoas que moram empilhadas umas sobre as outras e que dependem de tecnologias para que cheguem até as suas residências, e vamos, nesse sentido, criando cada vez mais, ampliando cada vez mais as nossas possibilidades, até mesmo para atender a estes centros, multiplicando as nossas condições de produção de alimentos, de previsão do tempo. Então, inequivocamente, nós temos progredido. Mas como será que se dá esse progresso quando nós olhamos do ponto de vista espiritual? Antes de mais nada, é importantíssimo que nós façamos uma pontuação aqui acerca da forma como nós espíritos nos organizamos. Nós temos até, que horas? 4h20. 4h20, obrigado. Fora do nosso horário a gente fica meio perdido. Aí a gente vai olhando ali, parece que o relógio é um monstro. Quando nós olhamos para a classificação dos mundos, conforme nos colocam os espíritos na codificação da espírita trazida por Kardec, nós percebemos que este processo de progresso, ele se dá, e há momentos que a gente talvez possa pensar de forma pedagógica em que ficam claramente caracterizados, estágios de manifestação espiritual. O primeiro estágio seria um estado de mundos primitivos, onde as manifestações de inteligência são absolutamente grotescas. E à medida em que estas inteligências, estes princípios inteligentes se manifestam neste espaço, eles vão adquirindo mais conhecimentos, desenvolvendo suas competências intelectuais. E em determinado estágio, eles param de seguir única e exclusivamente a regra dos instintos, ganhando uma possibilidade de pensar acerca de si mesmos, de individualizar-se, de perceberem-se indivíduos.
e recebem um novo desafio de Deus. O desafio do desenvolvimento de competências morais através do exercício da liberdade de escolha. Terão ainda muito a trilhar no desenvolvimento intelectual. Mas agora novos desafios se abrem para os espíritos que habitam os mundos de provas e expiações. Em seu exercício, precisarão lidar com os extremos de coisas boas e ruins, de coisas que causam prazer e dor, para que possam finalmente aprender a discernir com mais clareza entre o bem e o mal e fazer a opção pelo bem. Neste movimento há muito mal, há muita brutalidade, há muito desrespeito, há pouco amor entre nós, embora estejamos absolutamente envolvidos pelo amor divino, manifestado através dos espíritos superiores que procuram nos apoiar. Um outro estágio, ao qual nós estamos quase entrando, conforme nos trazem alguns espíritos, inclusive através da comunicação mediúnica segura de Francisco Cândido Xavier, o mundo de regeneração, aonde não há mais espaço para espíritos que são optantes do mal. Todos aqueles que se encontram nestes orbes, nestes espaços, vivenciam um local com um certo equilíbrio, com períodos de encarnação extremamente longos, onde a infância é mais curta, onde não existe condição de propagação de más intenções, onde há erros sim, porque estes espíritos se movimentam ainda para aprender o que não sabem. E nos dizem os espíritos que estamos quase nos tornando um mundo de regeneração. Nos comunicam ainda os espíritos, trazem informações seguras sobre estes períodos de transição e que são muito importantes para nós. Vamos estudar especificamente o período de transição entre o mundo primitivo para o mundo de provas e expiações e do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. À medida em que nós, espíritos recém-saídos da animalidade, precisamos de um suporte, de um aporte de capital intelectual, de capital genético, de capital moral, passamos a acolher irmãos que estão no estado de muito desenvolvimento intelectual, mas que ainda têm questões morais a serem trabalhadas, mas que inegavelmente são superiores, inclusive moralmente, aos recém-saídos da animalidade. Estes espíritos, ao encarnarem no mundo recém-saído do primitivo, recém-entrado no mundo de provas e expiações, trarão em sua competência, em seu cabedal intelectual, em suas condições de manifestação na matéria, um diferencial enorme. E talvez aí consigamos encontrar as explicações por que é que temos tantos monumentos, por que é que temos tantos sinais de civilização extremamente desenvolvidos numa época em que sabemos que a maior parte da população não detinha uma competência intelectual tão grande. Mas estes espíritos, eles não chegam de qualquer lugar. Eles foram atraídos em função da sua sintonia espiritual e das suas necessidades. Eles foram atraídos de um mundo que está saindo do estágio de provas e expiações para o estágio do mundo de regeneração. Eles não possuem mais conectividade com este espaço e, portanto, precisam de outros espaços para manifestarem-se, para desenvolver suas competências, para finalmente optarem pelo bem. Então são atraídos para mundos recém-saídos dos mundos primitivos. E contribuem enormemente, conforme nos ensinam os espíritos, na obra A Caminho da Luz, na obra Evolução em Dois Mundos, entre outros. Estes espíritos trazem em sua estrutura vibratória uma competência de mobilizar um capital genético diferenciado e superior, que dá um levante nas condições de manifestação biológica dos espíritos
recém-saídos da animalidade, abrindo espaço para que estes espíritos possam finalmente começar a desenvolver outras capacidades intelectuais, porque estão recebendo um equipamento biológico, um corpo com muito mais potencialidade. Vivem, portanto, espíritos semi-selvagens com espíritos intelectualmente extremamente desenvolvidos, numa comunhão absolutamente bela, fruto da manifestação de amor de Deus por todos nós, conforme nos sugere a lei de sociedade em O Livro dos Espíritos. Compartilhamos todos nós, cada um com seu grau intelecto-moral diferenciado, dos mesmos espaços encarnatórios, para que possamos contribuir uns com os outros no desenvolvimento das nossas próprias competências. Mas chega um momento em que estes espíritos que inicialmente chegaram até nós como imigrantes espirituais por falta de sintonia com aqueles grupamentos com os quais eles desenvolveram-se, eles também progridem, eles também aprendem a optar pelo bem. E naturalmente, à medida em que fazem esta opção pelo bem, tornam-se habilitados a retornar ao seio de onde foram expelidos inicialmente, para reencontrar os espíritos que lhes são caros, com quem conviveram durante milhares, milhões de anos, desenvolvendo competências. E na medida em que eles partem, deixam para nós um hiato de conhecimentos, de competências, de capacidade de transformação do orbe. Porque nós, espíritos menos desenvolvidos, temos a condição, aprendemos através das encarnações a lidar com aquelas tecnologias, mas não compreendemos a sua essência, não somos capazes de reproduzi-la e muito menos de ampliá-la. E aí nós vemos o decréscimo desses espaços civilizatórios, onde aparentemente aquela civilização começou numa descendente, talvez sugerindo que é possível andar na direção do progresso, mas também na direção oposta. O que nós vemos, portanto, é uma adequação daquele espaço aos espíritos que ali estão habitando. E não precisamos lidar apenas com estes espíritos imigrantes. Podemos pensar também que mesmo entre nós, à medida em que estamos encarnando junto com os nossos grupamentos familiares e nos colocamos em condições de dar voos mais altos, não vamos querer ficar morando e encarnando nos espaços menos favoráveis. Buscaremos, portanto, lugares mais adequados para nossas manifestações, deixando aquelas moradas que antes nos serviam muito bem, inabitadas. Mas se não nos servem mais, com certeza, poderão servir para os irmãos nossos, que estão um pouquinho mais atrás em nossa jornada, para os quais, com certeza, aquelas habitações parecerão muito melhor do que as que eles estavam habitando. E assim, adentrarão estes espaços, incompetentes talvez, para manter o status daquele espaço, mas extremamente capazes de operar de alguma forma aqueles lugares. E enquanto são desafiados pelas necessidades de manutenção e ampliação, vão desenvolvendo as suas competências. E em algum momento também não precisarão mais daquele espaço, porque poderão atingir outros lugares melhores. E assim, esses grupos de espíritos vão caminhando dentro dos espaços de nosso planeta, promovendo progresso em determinadas áreas, se retirando dali, indo para outras, e nós vamos numa sequência constante. Quando falamos, portanto, de povos degenerados, quando falamos desse decaimento das civilizações, é necessário que nós comecemos a refletir sobre este processo migratório dos grupamentos familiares. Porque os espíritos nos ensinam que nós reencarnamos sempre, ou na maioria das vezes, entre aqueles que nos são caros,
entre aqueles com quem nós já temos reencarnado durante algum tempo, nossos espíritos familiares, que nos são familiares. Mas nós não encarnamos todos de uma vez só. Então nós vamos nos sucedendo, gerações após gerações. Antes de migrarmos daquela área onde estamos, nós vamos então herdando daqueles espíritos que nos são familiares, que pensam nas mesmas linhas, que têm o mesmo conjunto de tecnologias, de conhecimentos. Nós vamos herdando deles tudo aquilo que de certa forma nós já temos como espíritos também, e aquela tecnologia não nos é tão estranha, e nós vamos caminhando e melhorando-a de acordo com o nosso passo, a tal ponto de que podemos arriscar a dizer que somos herdeiros de nós mesmos. Porque nós que hoje estamos encarnados, possivelmente daqui a 2 ou 3 gerações, estaremos retornando aos mesmos espaços, herdando o que hoje estamos construindo, de bom e de ruim. Esse talvez seja o desafio, porque temos escrito na história de nosso planeta alguns desafios ecológicos, alguns desafios sociológicos, alguns desafios nos mais variados campos, que cobrarão de nós mesmos um grande esforço, um grande empenho, para que possamos garantir a sustentabilidade de nosso orbe. E aí eu entraria num outro cenário que é extremamente importante, porque este movimento de aparente destruição, de aparente apodrecimento das estruturas materiais, ele se faz também como fruto da natural necessidade de desmontarmos algumas estruturas para construirmos outras. E talvez este seja o maior desafio que cada um de nós tem. Porque nós somos absolutamente apegados ao nosso legado. Nós somos criaturas por natureza tradicionalistas. Nós tememos a mudança. Nós desejamos ficar onde estamos, até que não seja mais possível estar naquele lugar. Mas há outros de nós que são afoitos, que são atrevidos, que não se contentam com o que herdaram de seus pais e que, portanto, não veem problema algum em demolir estádios, destruir estradas, desmatar florestas, inventar novas espécies, mesmo que possam estar incorrendo em erros. Porque só assim, no processo sistemático de mudanças contínuas para o aperfeiçoamento da nossa capacidade civilizatória, é que seremos capazes de desenvolver nossas competências intelectuais. E a partir de todos os desafios e dilemas que surgem do desenvolvimento destas competências, é que seremos capazes de desenvolver nossas competências morais. Talvez, ao longo de nossa história, nunca tenhamos pensado tanto no próximo quanto pensamos hoje. Em função de todos os desatinos ecológicos que temos realizado ao longo destes últimos séculos, mais especificamente ao longo das últimas décadas. Talvez nunca tenhamos pensado tanto no próximo quanto agora, estabelecendo instituições humanitárias, criando novos modelos de negócio que possam apoiar o crescimento do outro, falando cada vez mais sobre respeito, sobre ética, fruto destas nossas desconstruções. Talvez a Europa não fosse o que é hoje, se não fossem as 2 grandes guerras. Apesar de todos os males que causou para os encarnados daquela época e todos os traumas que tem trazido para a nossa sociedade até o presente momento. Mas é inegável que valores morais e muita tecnologia foram construídos em cima de todas estas lágrimas. Talvez houvesse outro caminho para essa construção. Mas esse foi o melhor que nós conseguimos achar.
Então é necessário que nós sejamos um pouco generosos também para conosco mesmos, que nós nos perdoemos, que nós assumamos que caminhamos acertando e errando, para que possamos aprender com os nossos erros e construir mais acertos do que erros, sendo capazes, portanto, de adentrarmos um mundo de regeneração, porque desejamos o bem e estamos caminhando junto com o planeta. Quando falamos destas questões, é inevitável, portanto, pensarmos que algumas de nossas estruturas precisam ser desmontadas, sim. E muitas vezes, com algum custo. Ainda semana passada, estava transitando ali por Ipanema e passando ali por aquela praça Nossa Senhora da Paz, que foi absolutamente devastada pela obra do metrô, que gerou uma comoção por conta das árvores que foram cortadas, que foram assassinadas devido ao movimento do nosso progresso. Entretanto, é inegável dizer que a praça está absolutamente bela e que o potencial das novas árvores ali plantadas talvez seja muito mais forte do que aquelas árvores que nos trouxeram até aquele ponto. Porque é necessário que nós deixemos as antigas estruturas de lado quando elas não nos servem mais. E é sobre isso que Kardec estuda na lei de sociedade, quando ele vai olhando a lei de progresso. Nós precisamos estar atentos para identificar quais são as nossas estruturas que não nos servem mais. Fico imaginando se tivéssemos ficado presos aos nossos telefones analógicos da década de 80 e 90. Não vou nem muito atrás, eu vivenciei esses, né? Talvez houvesse ainda aqueles que vivenciaram mais intensamente o início dos telefones. Para nós hoje, quando olhamos para trás, parece um contrassenso brigarmos pela manutenção dos postos das telefonistas que ficavam trocando cabos nos painéis para estabelecer as ligações. Talvez a época fosse uma questão social importante a ser discutida. Muito mais no sentido de o que fazer com essas pessoas que estão perdendo o emprego, ou melhor, o que fazer por estas pessoas que estão perdendo o emprego, do que vamos manter o emprego destas pessoas. Vivenciamos este debate em nossa sociedade atual, quando começamos a ver cada vez mais cobradores dos ônibus sendo demitidos. Porque a atribuição do cobrar a passagem está sendo passada para o motorista, porque cada vez mais nos utilizamos de uma tecnologia maravilhosa que nos desobriga de estarmos andando com o dinheiro trocado no bolso. Basta encostar o cartãozinho e a nossa passagem está liberada. O que fazer pelas pessoas que estão perdendo o emprego? Ainda outro dia, discutia sobre uma lei que parece absolutamente curiosa. A lei que foi promulgada recentemente, mas não tanto, que obriga que prédios com mais de 10 andares tenham um assessorista, com o objetivo de manter aquele posto de trabalho. Talvez seja mais interessante pensarmos o que fazer pelo assessorista que ora perde seu emprego. Falarmos de progresso, falarmos de desorganização, de desconstrução de estruturas, portanto, é estarmos atentos para a aplicação cada vez mais eficiente de nossas competências intelectuais, das tecnologias geradas, para que possamos assim ter cada vez mais conforto no nosso orbe. Pensar sobre a necessidade de desconstruirmos estruturas talvez seja resgatar o discurso do Cristo que nos diz: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para começarmos a repensar as formas de nos impormos sobre os outros e talvez até, se Deus quiser, num futuro bem próximo,
a forma como nos relacionamos sem nos impor sobre os outros. É repensar que ainda somos criaturas violentas, agressivas, que nos impomos sobre o outro, mas que talvez não precisemos de armas para fazê-lo. E que, portanto, podemos sim desmontar as estruturas de mútua agressão que estão embasadas, inclusive, em modelos econômicos perigosos, para canalizar estes recursos financeiros em outras direções, erradicando doenças em áreas que elas graçam, mas que já existem medicamentos e tratamentos para o tal, mas essas regiões não têm acesso. Capacitando cada vez mais pessoas, dando-lhes a oportunidade de ler e escrever, porque até hoje, em algumas áreas de nosso planeta, discute-se se as mulheres têm ou não direito a voto, se têm ou não direito a acessar as escolas, as academias. Numa sociedade em que a questão genética, a questão da força física já não é mais preponderante para a determinação das funções, basta o conhecimento, porque a maior parte de nossos cargos não são mais cargos de força, e sim de utilização do intelecto para operarmos máquinas. Por que é que ainda há funções de homens e funções de mulheres? E mais gravemente, por que é que, em média, pelo menos na nossa sociedade, as mulheres recebem menos do que os homens nas mesmas funções? Estruturas que precisam ser refletidas, precisam ser repensadas à luz dos conhecimentos e dos desenvolvimentos que temos realizado nos últimos séculos. Talvez, durante todo esse movimento de mudanças, essas transições, tenhamos que conviver com as obras em curso. E, aliás, nós, cariocas, estamos especialistas em convivermos com canteiros de obra. Porque nos últimos 10 ou 20 anos, temos sido canteiros de obras abertos. E nós sabemos maravilhosamente bem como é difícil conviver com tantas obras. Mas é necessário desconstruir algumas coisas e construir outras. E neste momento em que essas construções e desconstruções se fazem, precisamos ser pacientes, indulgentes, amorosos, benevolentes e até mesmo capazes de perdoar. Porque muitas vezes nossos valores são atravessados pela imposição do outro de uma forma tão contundente que nos levam às lágrimas. Mas talvez sejamos levados às lágrimas porque estamos lutando para nos mantermos tal qual nos construímos, mantendo-nos no estágio de estagnação. Sempre que nós vemos estes grandes eventos, esses grandes monumentos, há de se pensar, que maravilha! Podemos contar com espíritos mais desenvolvidos que nós durante algum tempo, que alimentaram de forma intensa a nossa possibilidade de progresso e que, em função desta alimentação, também alimentaram-se, cresceram e retornaram para o seio amado de suas famílias espirituais. Nós podemos nos manter reunidos sem esta visão de sermos degradados para algum mundo de provas e expiações recém-lançado por Deus. Desde que nós estejamos atentos a estes pontos que foram trazidos. A mudança é necessária. Não podemos opor-nos a este progresso. À medida em que caminhamos de forma contrária a estas mudanças, naturalmente sofremos. Herdamos de nós mesmos tudo o que nós fazemos. À medida em que nós impomos ao outro aquilo que temos como visão, geramos sofrimento para o outro,
que volta para nós também. Então é necessário que nos movimentemos dentro deste cenário com sentimentos de gratidão, benevolência, indulgência, perdão, mas efetivamente com uma vontade ferrenha de legarmos as nossas construções materiais aos escombros o quanto antes possível, para que possamos levantar estruturas tecnologicamente muito mais desenvolvidas e que possam dar sustentação moral para um número cada vez maior de espíritos que precisam das oportunidades encarnatórias das quais nós hoje desfrutamos. Paz e bem a todos.